Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 23º episódio da primeira temporada, intitulado Lembranças de Paris. Gente, esse é um episódio mais ou menos, tá? Um episódio bem mediano, tá? Não foi lá grande coisa. É um episódio de construção de personagens, sobretudo Picard, né? Vai dar um passado aí, né? Mais um passado aí para esse personagem, mais uma vida pregressa aí para esse personagem, né? A gente vai descobrir, né, que o Picard ele teve uma namorada, né, chamada Janice, né? Só que ele deu um bolo na namorada, né? Ele marcou um encontro com ela num café de Paris, ele ficou com medo, ele era jovem, né? A desculpa sempre é essa, né? Ficou com medo da vida dele pegar um outro rumo e isso prejudicar a carreira dele, né? E aí ele largou a garota para lá, né? Janice ficou muito magoada com isso, né? E aí ele tinha esse problema mal resolvido aí no passado da vida dele. Ele ficava lá simulando esse encontro no holodeck, ficava vendo ela lá esperando ele, coisa e tal, né? E ele mesmo às vezes ficava falando que era muito autoindulgente fazer isso, né? Que ele ficava lá buscando razões, né? Para não ter ido a esse encontro, mas que ele era autoindulgente demais, aí ele encerrava lá a simulação do holodeck e saía, né? Isso é um detalhe do episódio, né? Um detalhe pessoal, né, do Picard aí no episódio, né? Outra coisa que vai acontecer também é que eles estão numa região do espaço onde estão acontecendo loops temporais, né? E aí eles vão investigar isso, né? Eles chegam a um sinal de socorro, né, de um cientista chamado Paul Mannheim, né, que é um cara que fazia experiências, né, com distorções no tempo, né? E aí ele era um conhecido do Picard, por quê? Porque o Paul Mannheim foi o cara com quem a Janice se casou, né, depois que ela tomou o bolo do Picard, né? E aí ficou essa situação, e o Picard teve que ir, né, atrás desse sinal de socorro, até que encontrou o professor Paul Mannheim, né, num planetóide que orbitava um sistema binário cuja uma das estrelas era um pulsar, né? Pulsar é uma estrela de nêutrons, né, que tem um campo magnético muito forte, né, ela tem uma rotação muito grande, né, então quer dizer, a estrela de nêutrons ela tem uma densidade muito grande, tá? Ela já está ali no estágio evolutivo estelar avançado, né, ela tem uma densidade muito grande e, consequentemente, né, um campo gravitacional enorme. Então é um lugar legal para você fazer experiências de distorções no tempo, né? E aí o nosso Paul Mannheim estava fazendo isso, ele provocou uma espécie de distorção temporal que se alastrou, né, por milhares de anos-luz, né, isso inclusive poderia alterar a realidade da galáxia. Então esse experimento ele tinha que ser parado, né? E aí o que acontece? O Picard ele consegue se comunicar, né, com a esposa do Mannheim, né, que era a Janice, né? E aí eles conseguem, né, tirar, né, os dois do planetóide, né, o Paul Mannheim ali bem ferido, bem prejudicado lá com os experimentos temporais dele, né? E a Janice, né, revendo o Picard ali, né? E aí ficou aquela tremenda daquela saia justa, né? E para piorar a situação, né, a doutora Crusher ainda teve que cuidar do Paul Mannheim e a doutora Crusher ainda ficava vendo o Picard conversando com a antiga namoradinha dele ali, né, no caso, né? E aí você tem não só loops temporais, como loops de dores de cotovelo também aí nesse episódio, né? Então ficou um negócio muito estranho, né? O Dr. Mannheim, ele disse que precisava, né, fechar essa fenda, né, temporal, coisa e tal, né? O Data vai ser o cara que vai ser escolhido para fazer essa missão, né? O nosso Dr. Mannheim vai dar todas as coordenadas para o Data lá, né? Mas o Data foi escolhido porque ele seria menos afetado por essas variações temporais do que os humanos, né? E aí o Data consegue resolver esse problema, né? E o episódio ele vai mais ou menos nessa vibe. Você tem um verniz aí de ficção científica que é bem construído, né? Porque você vai ter experiências de distorção temporal próximas a uma estrela binária, né? Onde uma das companheiras da estrela binária é um pulsar, né? No caso, né? E quer dizer, você tem boas condições aí de você fazer experiências de distorção temporal perto de um pulsar, né? Que como já foi comentado aí, né? E ao mesmo tempo você fica vendo esse negócio aí do Picard remoendo o passado dele, revivendo o passado dele com a Janice, coisa e tal, né? Eles têm uma conversa sobre isso, né? O Picard fala do medo dele, né? A Janice compreende, né, que ele
não foi encontrar ela por medo dele ter a carreira prejudicada, esse negócio todo, ela acaba aceitando isso, né, porque ela já está com mais idade, né, mas ela fala na cara do Picard que ela ficou muito magoada com ele, coisa e tal, né, fica aquela coisa, né, e aí você tem essa situação, o episódio ele vai, entendeu, transitando por isso, né, e inclusive a gente tem esses momentos constrangedores, né, como o da Doutora Crusher vendo tudo isso, né, tendo que cuidar do Manheim, né, profissionalmente, né, o próprio Manheim, né, achando que ia morrer, né, e ele pedindo pro Picard para cuidar, né, da Janice caso ele morresse, entendeu? E ele ainda fala pro Picard que não foi um bom marido para Janice, que obrigou ela a ficar com ele grudado naquele planetóide lá fazendo as experiências, né? E depois o Manheim sobrevive, o Manheim, ao invés de ir embora com a Janice, né, fazer outra coisa da vida, ele decide ficar no planetóide e continuar a fazer as experiências temporais, até porque dentro dessas experiências houve um acidente onde vários cientistas morreram, né? Ele tinha que ficar ali pela honra daqueles cientistas, né? E a Janice aceita tudo aquilo, entendeu? Bem resignada por dentro, muito provavelmente, né? Mas ela fingia que não, e isso não convenceu nem um pouco, né? Então você tem essas situações muito esquisitas, entendeu? No episódio, sabe? E para piorar ainda, né? Como é que o Picard se despede da Janice? Ele recria o ambiente no holodeck, onde ela teve essa grande decepção, né? Ele faz um brinde com champanhe lá, para quê? Para depois a mulher ir embora, continuar a viver com o Paul Manheim, não vai viver com o Picard, vai continuar vivendo no planetóide, cara, sabe? Ficou um negócio muito estranho. Então um episódio, sabe? Que te deixa com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca com relação, entendeu? A essas situações do Picard com a Janice, da Crusher vendo tudo isso, do Manheim tendo essa conversa com o Picard, dessa forma como o Picard se despede da Janice, do destino que a Janice vai ter, que vai ser o mesmo ainda, nada vai mudar, entendeu? Ela vai continuar tendo presa naquele casamento lá, entendeu? Presa naquele planetóide, presa naquelas experiências de distorção temporal. Então ficou um negócio muito, muito estranho, sabe? É um episódio, sabe, que você vai vendo aquilo e você sabe, vai vendo aquele marasmo, vai vendo aquela continuação daquilo tudo, né? E eles fingem que tá tudo bem e não tá nada bem, né, gente? Sei lá, é muito estranho, né, esse episódio aí, né? Do ponto de vista, assim, pessoal, né? Do ponto de vista da construção dos personagens. Agora a história da distorção temporal, né, que é engraçado, né, que foi uma distorção temporal que reuniu os dois, né, e esse distanciamento no tempo também dos dois, né, acaba meio que você vê o tempo aí trabalhando de duas formas já na vida dessas pessoas aí, do Picard e da Janice no caso, né. Agora, o verniz de ficção científica ficou interessante, ficou bom, entendeu? Essa coisa das experiências de distorção temporal, do Data ter que resolver, da forma como foi resolvida, né? Mas a história A mesmo era o relacionamento do Picard, e essa história A ficou muito esquisita. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batalha Espacial, como sempre, tá? Desse Lembranças de Paris, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.